de campanha, se era realmente um evento de campanha, se ele não ia pedir voto, por aí vai. E o fizeram e colheram deste evento alguns elementos que indicariam, no mínimo, a prática de propaganda antecipada. Tanto que o Ministério Público Eleitoral já formou uma representação contra ele, pré-candidato à Prefeitura do Rio. A prova é ilícita? Essa captação do conteúdo, da fala, de fotografias é ilícita? Me parece que não. Por quê? Porque o evento era público, divulgado, sem problema algum, inclusive ao dispor da fiscalização da Justiça Eleitoral. Diferentemente, seria uma reunião privada, onde o indivíduo se infiltra para ir lá captar o conteúdo. Então, eventos públicos, gente. Eventos públicos, vocês não só podem, como devem manter vistas a esses eventos, mobilizar suas equipes de campanha para obter os conteúdos, fala, atos e afins. Pode que não dê nada, né? Pode que a gente não traga nada realmente, mas pode que o adversário tropece nas palavras, isso é comum. Os assessores da campanha, no afã de obter votos, de obter apoio, tropecem, façam besteira, e nós estamos lá, considerando que é um evento público, prontos, de prontidão para captar as imagens. Pode ser de maneira discreta, não precisa ser ostensivo, desde que o evento seja público. Aqui vale muito mais, no meu pensar, no meu entender, a natureza do evento do que a forma de obtenção desse conteúdo. Evento privado não dá. Ou se dá, tem que trazer umas circunstâncias de modo a permitir uma conclusão no sentido de que o conteúdo obtido assim foi por meios públicos, por assim dizer. O evento é privado, mas na entrada do evento aconteceu isso, o alto-falante trouxe isso, aí o cara capta, é bem delicado isso, bem entendo. O evento é público, não tem problema e vocês devem, repito, mobilizar as campanhas. E quando eu digo mobilizar, vejam bem, é mobilizar mesmo. Tem que ter uns 3 caras preparados para isso, instruídos para isso, até porque o adversário de vocês vai fazer isso com vocês, pode ter certeza disso. Talvez agora ele já esteja falando disso também. É uma eleição, ninguém é ingênuo, todo mundo sabe como ocorre uma eleição sempre é acirrada, e eles vão fazer com vocês. Vocês também devem fazer com eles, desde que respeitando as regras do jogo. Pois bem, primeiro, evento público, não há problema. E na rua, muitos me perguntam, há denúncias no bairro X, lá da cidade Y, de que esse candidato, o candidato A, está entregando cestas básicas aos moradores em troca do voto. Ou está entregando cestas básicas para um santinho de campanha, que nada mais é do que pedir voto de maneira velada, né? De maneira discreta. Posso formar uma campana no bom sentido, para obter a prova dessa entrega de bens em troca do voto? Não só posso, como devo. Não só posso, como devo fazer. É que eu falei de casos nesse sentido, nesse contexto, eu falei de casos que eu ganhei, né? Como advogado, que eu obtive esse e tal, então agora eu vou falar um que eu não consegui. O caso aqui numa cidade próxima, uma cidade litorânea próxima a Porto Alegre, aconteceu o seguinte, e aconteceu mesmo, que os caras, é isso que eu estou dizendo, a estratégia, eles falharam muito na estratégia, eu não advogava para eles, apenas advoguei no processo, não fiz a campanha, não fiz nada disso. Na véspera da eleição, na noite da véspera da eleição, por volta de 11 horas, meia-noite, os caras formaram um aparato muito grande de distribuição de alimentos no município. Distribuição de alimentos nos bairros mais pobres do município. Pegaram um caminhão, uma caçamba mesmo. Da prefeitura, né? Provavelmente da prefeitura. Provavelmente da prefeitura. Uma caçamba e lotaram de alimentos. Lotaram de alimentos. Aí 2 jagunços lá em cima e o motorista e mais 2 ali na frente. Também. Foram passando pelas ruas da periferia do município e,
tendo em vista que já estava pré-agendado aquele evento, eu não sei como, até hoje não sei como realmente, já estava pré-agendado. Na hora tal, vamos passar lá, passaram de fato, o pessoal ia na rua, pegava, tirava e tal, para dentro de casa. O que aconteceu? Algumas pessoas denunciaram isso. Denunciaram. Ótimo, denunciaram. Temos uma prova indiciária já. E aí nós sentamos com o cliente para a reunião e o cara me diz isso: olha, doutor, aconteceu isso, o cara não presta, ele tem que ser caçado, tá, tudo bem. Bem, agora eu perguntei para ele: o que o senhor tem de prova? Vamos ver. Não, nós temos declarações e tal coisa, e putz, aí já começou a ficar ruim o negócio. Declarações. Que declarações são essas? Declarações de pessoas que moram no bairro X lá e tal. Quantas pessoas são? 5 pessoas. Eu vi 5 pessoas disseram a mesma coisa e tal. Será que vai dar isso? Acho que não. Muito frágil, né? Aí eu perguntei para ele: mas ninguém tirou uma foto desse caminhão? Não, ninguém tirou uma foto. Não estava esperando. Mas como não estava esperando? O senhor está me dizendo que ele estava pré-agendado aquele evento? Eu não sei como, realmente, até hoje. E ninguém tirou uma foto? Não, mas o senhor sabe, né? Pô, todo mundo tem o celular no bolso hoje em dia, é muito fácil tirar uma foto. Ninguém tirou uma foto? Não, ninguém tirou uma foto. Qual o agravante? E o que nos possibilitou construir uma narrativa com algumas provas indiciárias para representar? No outro dia, no dia da eleição, um carro foi apreendido num estacionamento local com o porta-mala cheio de alimentos mesmo, umas cestas básicas, e lotado de propaganda do candidato e de um candidato a vereador, se não me engano, que apoiava ele. Também pegamos a ocorrência, pegamos as fotos da apreensão, pegamos o inquérito e tal, e representamos a partir daí. Olha, tanto é assim, dizia eu, tanto é assim, que no dia da eleição, esse carro, que é um carro intimamente vinculado ao candidato representado, foi apreendido cheio de alimentos, cheio de cesta básica e cheio de propaganda no dia da eleição. É claro que eles estavam pagando algumas pessoas pelo voto dado. Óbvio. E o que nós conseguimos obter daí? Os depoimentos dessas pessoas. Três ou 4 pessoas. 4 mulheres, eu me lembro. 4 mulheres. Que disseram que ele tinha prometido cestas básicas em troca do voto, elas teriam votado nele e ele não teria pago. E como ele não entregou as cestas básicas, elas denunciaram. Ponto. Nunca esqueço também, foi um caso tenso, muito tenso, a audiência, um horror. Nunca vou esquecer. O cara começando a advogar naquela época, foi um horror, tenso demais. Nos seguramos. Foi, instrução encerrada, alegações finais conclusas para a sentença, a juíza julga procedente a ação. E eu me surpreendi mesmo. Cássio Cart. Putz, foi um horror na cidade, um estardalhaço na cidade, ninguém acreditava naquilo e tal. Advogado na rádio, um falando mal do outro. Olha, contexto muito tenso, muito tenso. Os caras recorreram, nós mandamos o recurso e a matéria foi ao tribunal. E acompanhando a sessão, o advogado do recorrente, foi um professor, inclusive meu amigo, diz o seguinte: olha, caminhão grande pelas inscrições, lotado de cesta básica, passa por vários bairros do município e ninguém tira uma foto, disse o advogado. Pô, se eu estivesse na defesa, eu diria a mesma coisa, sabe? Ninguém tirou uma foto, não tem uma filmagem, não tem o nome de quem dirigiu o caminhão, de quem entregava as cestas básicas, a descrição, nada. Será que isso é prova? E aí dizia mais ele: e o carro apreendido? O carro apreendido é circunstancial, não tinha nada a ver. O cara foi comprar, fez um rancho e ia levar para casa. A propaganda, o cara era candidato, era apoiador do cara, são um resquício da campanha. O que sobrou? Vai fora, vai botar na churrasqueira. Essa era a história. Absolveram o cara. Deram provimento ao recurso, reformaram a sentença, absolveram o cara. E eu acho que é uma decisão correta. Realmente. Por quê? Porque a estratégia da campanha falhou. Não tinha prova nenhuma. Se vocês me perguntarem se o cara fez,
Eu não tenho dúvidas que ele fez. Não tenho dúvidas que ele fez. Mas não tinha prova. A gente fez o possível para criar história, para tornar alguns elementos circunstanciais elementos firmes, assim, na nossa narrativa mesmo. Na acusação, na forma de falar, o caráter incisivo da fala, às vezes a gente consegue mesmo. Mas não deu. E não deu por quê? Porque a estratégia de campanha falhou. Falhou muito. Se desligou. Chupou bala, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Não deu certo. Foram absolvidos os caras. E aí está um exemplo de erro. Advoguei no caso, conheço o caso, mas é um exemplo de um erro. Foram atrás não. Inclusive com a utilização de caminhão do município, obviamente. Claro que foi, da onde que eles tiraram o caminhão? É óbvio. Troca a placa, vai lá, troca a placa, bota uma tarja na placa, e aí vai, né? De noite, meia-noite. Mas era só pegar, cara. Era só clique, filmar. Sim, mas ele tá muito na cara da prefeitura, né? Para. Pega um caminhão velho lá. Sim. Era muito fácil, sabe? O litoral tem muita educação. Pois é, né? Na areia, né? Botaram lugar. Tem uns cascalhos aí também, de vez em quando aparecem alguns cascalhos aí e tal. Mas é isso. Essa eleição, ela vai ser uma eleição judicializada ao extremo, como eu disse no início. Vocês vão ser atacados. Vocês têm que atacar. E para atacar, a gente tem que atacar bem. Para atacar bem, tem que ter estratégia. E a estratégia política vai contar muito nessa campanha mesmo. Portanto, vamos lá. Eu trouxe 3 casos iniciais. Casos de utilização de gravação no qual absolvemos o cidadão. Um caso de utilização indevida de gravação pelo Ministério Público, no qual condenou-se o candidato, porém, afastando a gravação com muito trabalho. E o terceiro caso, um caso de acerto. Um caso de acerto, de obtenção de filmagem num comício público, divulgado, mesmo que esta imagem tenha sido obtida de maneira discreta. O cidadão não ficou lá no meio gravando, ficou num cantinho, escondido e tal, mas o evento era público. Daí que eu repito, mais me importa a natureza do evento, o objeto do evento, do que a conduta daquele assessor que vai lá onde tem a gravação, onde tem a fotografia, etc. Mais me importa a natureza do evento. Então, gente, são 10h10, acho que eu vou começando a partir para o encerramento, para acertar alguns pontos finais com vocês. Primeiro ponto, gravação ambiental clandestina, que é o tema do meu livro. Eu defendo que é uma prova ilícita. O que é a gravação? Para quem chegou mais tarde, o que é a gravação? Gravação ambiental clandestina é a obtenção de um conteúdo de áudio ou de vídeo, de uma conversa, de um diálogo, cuja captação deste diálogo se dá por um interlocutor sem o conhecimento do outro, se dá às escuras. Esta é a gravação ambiental clandestina. No processo judicial eleitoral em específico, tem-se utilizado esta gravação da seguinte forma: vai lá o Guilherme, de maneira premeditada, maliciosa, ardilosa, procura um diálogo com o candidato adversário de outro, com o assessor da campanha, o chefe da campanha e tal, induz uma situação que indica, via de regra, a compra de votos, capta às escuras o conteúdo desse diálogo, logo após entrega o conteúdo desses diálogos ao adversário da campanha, ao adversário do interlocutor, gravado no caso, o adversário forma uma ação judicial que pede a cassação do cara. Este é o contexto. O que eu defendo? Isso é ilícito, é prova ilícita. No entanto, eu não posso deixar de dizer isso para vocês. O nosso Tribunal Eleitoral considera ao contrário, diz que é prova lícita. O TSE hoje diz que é prova ilícita. Amanhã eu não sei. Realmente, não sei o que eles vão decidir. Há uma tendência em discutir esse tema novamente. 2 ou 3 ministros têm sinalizado diversas vezes essa intenção e eu não sei o que vai acontecer. Só saberei quando o primeiro caso que chegar lá for julgado. Espero que seja nosso, inclusive. No livro,
no livro que eu tenho, está saindo a segunda edição agora, defendo que é ilícito por várias razões, mas vamos ver o que vai acontecer. A matéria também está no Supremo, vai ser julgada logo em sede de repercussão geral e talvez nós tenhamos uma posição definitiva sobre isso brevemente. Esta gravação ambiental clandestina, e aqui parto para encerrar, ela não se confunde, no entanto, com aquela captação de áudio, captação de vídeo, fotografia e afins de um evento público, de um evento aberto, de um evento ou diálogo, conversa, nos quais não haja expectativa de reserva, não haja expectativa de privacidade. Então vocês não só podem, como devem mobilizar as coordenadorias das campanhas, formar uma estratégia de modo a obter esses conteúdos. O farão com vocês. Isso é errado? É baixo? É vil? Muito pelo contrário. Isso é necessário. É fiscalizar o adversário. Vocês têm que se preparar para isso. Até mesmo porque, eu repito, essa campanha, por curta, será ainda mais acirrada do que as anteriores. Se preparem, mantenham uma fiscalização na rua permanente, procurem fiscalizar os eventos públicos dos seus adversários e por aí vai. Vocês não vão se arrepender. E, sobretudo, por fim, já vou encerrando, tenham um contato direto com uma estratégia jurídica de campanha. Contratem um advogado, tenham esse staff jurídico, porque a partir daí nós podemos construir ataques, no bom sentido, ataques ao adversário, ataques jurídicos ao adversário, que lá na frente irão vingar, podendo inclusive decidir uma eleição ou outra. Não façam